com o filho. A nossa equipe esteve com exclusividade ontem próximo à barragem do Lago, com o nosso Rodrigo Marques e com a Ana Contato, porque recebemos a denúncia de que um pai queria atirar o próprio filho contra a barragem do Lago. E um dia que começou com festa. Um dia que começou, feriadão ontem, você lembra? O pai levou o filho para pescar, estava ali curtindo. Num determinado momento, deu aquele surto no pai. O pai surtou. Ele teve que ser colocado dentro da ambulância do SAMU, algemado e escoltado pela polícia militar. Mas e a criança? O que aconteceu com a criança? 7 anos de idade, filha dele. Filho dele faz o quê? Os depoimentos que você vai ouvir a partir de agora são de assustar. Da forma como o cara agiu, no meio de todo mundo, com o próprio filho de 7 anos. A reportagem é da Ana Contato. O que era para ser um feriado feliz de pescaria entre pai e filho virou caso de polícia. Este homem, que prefere não ser identificado, presenciou tudo. Ele começou a gritar, falar palavrão bem alto, gritando com o pessoal e também com a criança, né? E começou a assustar a gente que estava aqui, né? E ele estava sentado bem na beirada do lago ali, a gente ficou com medo dele fazer um mal com a criança ou pegar ela e jogar na água, né? Porque normal ele não estava. E realmente ele estava em surto. O homem não se intimidou com a presença de outras pessoas e começou a ameaçar o filho, de apenas 7 anos. Eu olhava para a criança e falava assim: olha aí, tá vendo a água aí? Ou é você ou é eu. Então a gente ficou assombrado com essa situação aí dele aí falando isso com a criança. A gente ficou com muito medo dele fazer um mal com ela. Os primeiros policiais que chegaram à ocorrência pediram reforços. O homem teria usado drogas e também tinha sinais de embriaguez. Ele precisou ser algemado e atendido por uma equipe do SAMU. As próprias pessoas que estavam passando pelo lago e que viram a cena acionaram a polícia. E mesmo depois da chegada das viaturas, esse homem continuou bastante agressivo, xingando os policiais. Deu bastante trabalho até, quando estava sendo atendido dentro da ambulância. O homem foi levado ao hospital da Zona Sul. Já a criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar. Imagina a cabeça dessa criança como é que ficou. Ao ver o próprio pai dando esse chilique, fazer o que fez, algemado, dando trabalho para ser colocado na ambulância do SAMU, que foi lá para resgatá-lo, que foi lá para fazer o bem com ele. Imagina a cabeça dessa criança. A informação que a Ana traz para a gente, Léo, é de que ela foi encaminhada para o Conselho Tutelar. E que fim que deu nisso? Onde é que está essa criança hoje, Léo? Exatamente, Parra. A gente precisa retomar um pouco, porque este homem de 35 anos, pai dessa criança, ele se envolveu há uns dias atrás, inclusive, fato noticiado aqui na RIC TV, em uma briga com o próprio irmão. Eles teriam, então, usado bastante droga durante todo o dia, estavam alcoolizados e houve ali uma briga, vias de fato, e esse homem foi esfaqueado pelo próprio irmão, o pai de 35 anos desta criança que teria sido ameaçada por ele próprio às margens do Lago Igapó, ali na barragem do Lago Igapó. O que assustou mais a galera ali na região, Parra, foi mesmo com a presença da polícia, com a presença das pessoas ali, pedindo para que esse homem parasse com isso. Ele não se intimidava, ameaçava a criança o tempo todo, dizendo aí, como o rapaz na entrevista relatou para nós, ou você ou eu, vou te jogar aí no Igapó, enfim. A criança que ficou bastante assustada, Parra. As pessoas que viram ficaram bastante chocadas porque a criança estava muito triste, estava chorando bastante, estava bastante desmotivada, até porque ouvir isso do pai é um absurdo. E claro, ser ameaçada de ser jogada dentro do Lago Igapó, na barragem do Lago Igapó, é uma situação absurda. O que acontece, Parra, é que realmente... o que relatam as informações até das forças de segurança é que esse homem, justamente por estar aí, entre aspas, em surto, até porque foi identificado ali bastante uso de droga, também álcool, por ele estar em surto, ele foi então encaminhado ao hospital, como a Ana traz, e possivelmente seria liberado a partir disso. A criança, Parra, foi encaminhada ao Conselho Tutelar
e fica uma situação bastante complexa, né, Parra? Porque tendo família, entra-se numa burocracia bastante grande e uma criança pequena como essa fica bastante atordoada, porque esses processos burocráticos dentro do conselho tutelar são bastante demorados e, enfim, voltar para as mãos deste pai não seria a melhor situação, Parra. Até porque depois de ser ameaçado e de acordo com algumas informações que ainda estão sendo analisadas, Parra, este homem já teria feito isso outras vezes, ele seria reincidente em situações de ameaça contra o próprio filho. Então fica aí, né, a dúvida e a nossa torcida para que essa criança tenha um futuro melhor e um destino mais gentil com ela, até porque situação como essa, nós não podemos ver novamente na TV, muito menos que ela se repita dentro da casa da família, Parra. Fato é que ela está no conselho, foi para o conselho tutelar e este homem estava hospitalizado, mas possivelmente sairia de lá porque estaria em surto. A criança está sendo cuidada por parentes, monitorada pelo conselho tutelar. E assim, de verdade, a minha preocupação é com o garotinho de 7 anos, porque o cara é adulto, ele vai arcar com as consequências dele. Se o cara bebe, se o cara usa droga, se o cara tenta esfaquear o próprio irmão, se o cara leva a facada do irmão, isso é problema dele. Mas a partir do momento em que uma criança de 7 anos é afetada por isso, aí o negócio muda. Que culpa que essa criança tem do pai agir como age? Você respinga nele, você consegue entender? Imagina na cabeça da criança falando assim, ou sou eu ou sou você. A cabeça do moleque vira um parafuso, cara. Esse menino tem que ser acompanhado pelo conselho, tem que ter psicólogo para poder ajudar, tem que ser monitorado na escola, porque falta amor para essa criança. Porque por parte do pai não recebe amor nenhum, não recebe carinho e não recebe exemplo, que o maior legado que você deixa para o seu filho é o seu exemplo, é a atitude que você tem, é o que você fala, é o que você faz, é o seu dia a dia. Esse é o maior exemplo que você tem que deixar, o maior legado que você deixa para os seus filhos. E infelizmente esse pai está deixando vergonha e desonra para o próprio filho de 7 anos, infelizmente. 12h33, mais um caso exclusivo do BG, viu? Volta a imagem para mim do golpe da cesta básica. Nós vamos entrar nesse caso agora. Se você está chegando agora no BG, esse carro foi flagrado por câmeras de segurança e, segundo a polícia,